Muito bem, com muito prazer estou recebendo aqui ao vivo em nosso estúdio o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Eliseu Vidotti, e temos bastante assunto para conversar. Vamos direto aí nas conversas. Vereador, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Benê, boa noite, amigos que nos acompanham em suas residências. Aliás, antes de começar a conversar com o presidente, quero deixar bem claro, porque hoje está aqui o presidente Eliseu. Ontem era para estar, aliás, ontem era para estar aqui a vereadora Estela Camata, mas ela teve um compromisso, não pôde comparecer. Então o espaço aqui é democrático e aberto. O vereador Paulo Soares esteve aqui, então quem tem alguma coisa para falar, vem aqui, viu, presidente? Quem não tem, não vem. É bom que senão a gente, né, nós já não somos bonitos, né? Ficar só na imagem aí não dá certo. Mas, presidente, o assunto é sério. E eu quero trazer aqui a repercutir o que está acontecendo, que aconteceu na sessão da Câmara de segunda-feira, que esteve na oficial da Justiça para intimá-lo sobre a questão do artigo 17 do Regimento Interno, que trata do número de vereadores para a quórum. O que é que aconteceu? O senhor que não estava lá no momento, mas foi quem deveria ser intimado. Com certeza, Benê. Eu estive durante o dia todo na Câmara, né? Atendi o expediente normal de segunda-feira, saí da Câmara em torno de 5h30, 6 horas da tarde. Esse é o momento, viu, vereador? Me desculpe. Eu não estava lá. O senhor não estava, o magnata já ia abrir a sessão, quando o oficial de justiça que está lá, o Fábio de camisa vermelha, e houve aí essa conversa toda aí. Inclusive fiquei sabendo depois, né? Eu estou vendo as imagens agora pela primeira vez. Na verdade, eu estive o dia todo na Câmara, né? Aguardei, né? Estava sabendo que existia, né? Um pedido, fui informado que tinha um mandado, né? Um pedido de liminar. E eu saí da Câmara em torno de 5h30, 6 horas, tinha um compromisso agendado, né? E todo mundo sabia que eu ia chegar em cima da hora, um pouquinho atrasado. Na hora que eu cheguei na Câmara, primeira coisa, né? Até saiu uma matéria no jornal aí, não sei se vale a pena a gente comentar, né? Porque o jornal saiu hoje e o jornal, eu acho que ele é bem menos lido do que o seu programa, então não sei se vale a pena comentar. Mas vamos falar disso depois. Vamos falar disso depois. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Câmara, eu fiquei sabendo desse tumulto todo aí, né? Mas, na verdade, Benê, o que acontece? Quem tinha que ser intimado é o presidente da Câmara. Na verdade, a intimação era direcionada para o presidente da Câmara, Eliseu Vidotti. Essa intimação que está aqui em minha mão, inclusive trouxe uma cópia. Trouxe uma cópia. Inclusive, eu como não fui intimado na sessão, depois que eu cheguei, eu assumi a sessão, foi feito vários questionamentos pelos vereadores, né? Você estava lá presente, você viu, e em todo momento eu afirmei, e estou afirmando, a hora que eu for notificado corretamente, eu vou cumprir o que determina o mandato do juiz. Então, eu depois você mostra aí, né? Essa intimação eu fui pessoalmente ao fórum, né? Ontem, na data de ontem, né? Inclusive, me auto-intimei lá, e inclusive diretamente com o doutor Borla, viu? Foi com a caneta dele. O senhor não foi intimado na terça-feira? Não. O senhor foi intimado ontem. Dia 11, está aqui, 11 de 12 nem na segunda, nem na terça. Não vai dar para ver aí, mas está aqui, né? Assinado aqui embaixo pelo presidente Eliseu Vidotti. Dia 11 do 12. Ontem. Ontem. E Benê, então, para mim, para nós, para a Câmara, né, vai passar a correr os prazos, que a gente tem os prazos legais, são 10 dias aí para recorrer. Evidentemente que a Câmara vai recorrer, né, dessa liminar. E eu não sei se é o caso, mas nós podemos até ir adiantando. É normal, numa decisão monocrática, quando um juiz tem que dar uma liminar, evidentemente que o juiz ele trabalhou com os dados que ele tinha na mão, que quem impetrou esse mandato foi a prefeitura, evidentemente que ela clareou, colocou tudo que ela tinha de direito ali, e o juiz, evidentemente também que ele vai seguir um pouco da rotina. O que é? Historicamente, a Câmara não tinha aplicação do artigo 17. Então, a visão que foi dada para o juiz, para ele poder deferir essa liminar, foi tudo subsidiada por assuntos, né, ligados ao anterior à aplicação do artigo 17. Então, a quem lê na primeira vez, dá a impressão, né, que o artigo não cabe, mas o artigo existe, ele está lá, bem claro no nosso regimento interno. Aqui saiu hoje, circulou na cidade hoje, presidente, esse jornal Cambé de Fato, que traz aqui a data de hoje, 12 de dezembro de 2013, tal, circulou hoje,
E ele diz assim na sua manchete principal: Câmara descumpre ordem judicial. Justiça concede liminar contra a Câmara de Vereadores de Cambé em mandado de segurança movido pela Prefeitura. Ordem judicial exigia que a Câmara voltasse, melhor dizendo, o quórum para o número correto e colocasse em votação o projeto de lei que cria a Cambé Previdência. Em dia e hora de sessão ordinária do Legislativo, o presidente Eliseu Vidotti não aparece para não ser intimado e o vice-presidente da Câmara, vereador Magnata, se recusa a assinar a notificação e ainda descumpre a ordem judicial e não coloca o projeto em votação. Esse jornal circulou hoje. O senhor descumpriu? Lógico que não, né? Na verdade, esse jornal agiu de má fé, né? Eu já pedi, já tomei as providências, evidentemente que o nosso núcleo jurídico vai estar entrando com alguma coisa contra, porque aí está se acusando a Câmara, né? E depois no verso dessa primeira página está acusando também esse presidente. Nós vamos entrar com alguma medida judicial em cima disso daí. Por quê? Porque agiu de má fé, isso aí tudo é um monte de mentira. Porque na verdade o que acontece? Nem a Câmara, nem eu fui intimado. Eu fui intimado ontem, né? A sessão ocorreu dia 9, fui intimado dia 11, então até o dia 11 eu não tinha que cumprir nada. O prevalecido estava anteriormente ao estipulado. Assim, a gente conversando, a gente que acompanhou a sessão no dia 9, deixar bem claro que o que a gente analisa e conversa com as pessoas, presidente, tanto de um lado como do outro, é o seguinte: bom, o oficial de justiça esteve lá para notificar, e está aqui dizendo a notificação de Eliseu Vidotti, presidente da Câmara. O Magnata não é a autoridade coatora. Não é o Eliseu. Mas mesmo que ele não poderia ser notificado antes da sessão começar, porque mesmo que fosse para o presidente da Câmara, ele não era o presidente até que ele assumisse a sessão. Benê, só para você entender, do ponto de vista, você tem um monte de situações para ser analisadas. Primeiro, quem disse que o Magnata tem a mesma interpretação que eu tenho do artigo 17? Quem deu essa interpretação para o artigo 17 foi eu, Eliseu Vidotti, presidente. Quem tem a ação, a autoridade coatora sou eu. Então, o vice-presidente Magnata, de repente, ele não tem o mesmo entendimento. Então, o que precisa ser visto é se realmente, por que teria que ser ele. Então, não caberia, em hipótese alguma, né, o vice-presidente ser intimado. O senhor tem a prerrogativa de interpretar os artigos? Está bem claro, né? No regimento interno está lá no artigo, mas bem definido. Aonde que está isso, presidente? No artigo 12. Artigo 12? O artigo 12... No inciso 1... artigo 12. Inciso aqui. 1, ali na K. Olha lá, o presidente... Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quer dizer, o senhor interpretou de que maneira que o senhor poderia, então, estar realmente botando aqui essa interpretação desse sistema. Agora, eu entendi bem, porque, na realidade, é uma questão de interpretação. Quando isso parte por interpretação, ele abre um leque muito grande aqui para que haja vários pontos de vista, não, presidente? E isso que deixa claro também. Com certeza, só que, Benê, você tem que ir até no item aqui onde eu fiz a interpretação, que é o artigo 17. Então tem que deixar bem claro. O que confunde as pessoas é que, historicamente, ninguém dava atenção para esse artigo. Inclusive o jornal colocou aqui exatamente esse 1947. Detalhe, 1947, né? Ele colocou que desde 1947, então... Eu não sei se o regimento nessa época tinha alguma coisa, mas há muito... Tinha regimento, né? Tinha regimento, mas há muito tempo que eu saiba, os 3 últimos regimentos internos da Câmara, eles continham o artigo 17. E o artigo é bem claro, ele fala assim, o presidente será sempre, essa palavra é forte, beleza, sempre, que jeito? Considerado, né, para efeito de quórum. Para efeito de quórum. O que significa? Eu sou contado, se tem 10 vereadores, o presidente será o quê? Considerado sempre para efeito de quórum. O que significa? Que o quórum é 10. Se eu tiver falado alguma coisa errada, alguém me corrija. O presidente será sempre considerado para efeito de quórum. Para quê? Para deliberar. Mas para deliberar o quê? Para proceder a discussão e a votação das proposições. Então, o que significa o quê? Quando você vai contar o número de quórum, quem está presente,
aqui está dizendo no artigo 17 que o presidente será sempre considerado para efeito de quórum. Para quê? Para que se proceda a discussão e a votação das proposições. O que são as proposições? São tudo. São todos os projetos de lei, as emendas, tudo. Então, o presidente será contado para efeito de quórum. Então, se tem 10 vereadores na Câmara, e eu estou lá sentado, lá presidindo a sessão da Câmara, eu sou um dos 10. Então, 10 vereadores, a maioria simples de 10, é 6, não é 5. É que eles consideravam que, como eu não voto, porque aí já é o artigo 15 que fala quando que o presidente vota, que é no artigo 15. São algumas situações em que eu voto. Só que o artigo 17 afirma que eu sou considerado como quórum. Então, se eu sou considerado como quórum, para que se proceda a votação e a discussão das proposições, então, se eu estou lá, faço parte do quórum, são 10 vereadores. E a maioria de 10 é 6, não é 5, como sim é sendo praticado. Então, evidentemente que o juiz deu essa liminar, ele também, estive lá conversando com ele sabe que vai haver o questionamento, e ele também deu essa liminar. Ele teria que dar, eu se estivesse no lugar dele, daria a liminar dessa forma também. Porque, na verdade, é bom que a população entenda, Benê. Liminar, você dá momentaneamente. Porque depois tem os prazos para você cumprir, para você fazer o que tem que ser feito. Presidente, aproveitando a sua estada aqui, ontem eu comentei alguma coisa a respeito da Santa Casa, que infelizmente está de greve novamente. Eu fiz uma pergunta aqui, já no final do programa, eu gostaria que o senhor me respondesse. Quando os vereadores autorizaram aquela verba para uma auditoria na Santa Casa de Cambé, essa verba que os vereadores atenderam à solicitação do prefeito, é para quem contratar essa auditoria? Pereira, nós autorizamos a prefeitura a usar o valor de R$150 mil para finalidade específica de uma auditoria. Eu entendo que é evidentemente que quem tem que fazer essa auditoria é quem está cuidando judicialmente da situação. Eu entendo que é a promotora. Porque a Santa Casa está sob intervenção da promotora. Então eu entendo que quem tem que elaborar, escolher, definir como vai ser essa auditoria, quem vai fazer, eu entendo que é a promotoria pública. Não pode ser nem a Câmara e muito menos a Prefeitura. Bom, mas nós já temos aí um mês, um pouquinho até mais dessa aprovação. O senhor tem notícias se foi contratado alguém, se esse dinheiro foi repassado? O dinheiro com certeza deve ter sido repassado. Agora, não, na verdade a gente nem sabe, porque na verdade autorizado está, né, Benê? Agora, a promotora, em conversa com a promotora logo após essa aprovação, eu estou indo lá a cada 10 dias, 5 dias, estou conversando com a promotora sobre vários assuntos. E um deles é a situação da Santa Casa. Ela me disse que estava tomando as providências para essa finalidade. Só que, viu, Benê, eu até fiquei surpreso, não sei se você comentou ontem, eu não tenho certeza ainda. Parece que foi nomeado um novo interventor. Sim, está lá provisoriamente o Carlos Rocha e auxiliado também pelo doutor Aristides Rodrigues. Então, eu fico contente por ser essas duas pessoas, né? Pessoas idôneas, capacitadas, cada um na sua profissão, né? Eu fico contente, mas fico triste também, Benê, porque a Câmara, não digo só eu como presidente, mas vários vereadores, nós tivemos em todos os momentos sendo solicitado, pedindo ajuda, correndo atrás, fazendo as reuniões, né? E quando vai tomar-se algumas decisões, a gente não é chamado. De repente, parece que a Câmara só serve para aprovar recursos. Então, isso aí, eu sempre falo, eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam a força que existe dentro do Poder Legislativo. O quanto é importante a população entender que quem está lá representando eles não é o prefeito, são os vereadores. Então, isso é importante. Eu tenho solicitado que cada vez mais se valorize aquele Poder Legislativo. De alguma forma, em algumas situações eu estou conseguindo, e em algumas delas eu tenho até tristeza. Porque a gente trabalhou, vários vereadores trabalharam nesse sentido da Santa Casa, e de repente vai lá, escolhe, felizmente os nomes foram de alto gabarito, então eu estou contente em função de ser esses dois amigos nossos, competentes em cada um na sua área. Agora, no momento deste final de ano, de festas, o pessoal não receber salário nem 13º, como é que vai resolver uma situação dessa? Benê, isso daí é o maior absurdo que eu acho. Inclusive, alguns dos funcionários me procuraram e falaram, olha, vereador, eles estão pagando conta e deixaram de pagar o nosso salário. Eu sei que tem algumas verbas que vêm, são carimbadas, que o administrador não pode mexer. Mas, gente, será que é tão difícil assim de dar uma prioridade numa situação dessa para a folha de pagamento? Eu acho um absurdo. Porque outra coisa, Benê, a maioria das pessoas que trabalham lá são serviços complicados, né? Que exigem uma dedicação total, né? E um desprendimento fora do comum.
Então, e chega no final do ano, justamente no período onde as pessoas mais estão precisando, em função das datas, né, que são importantes, né? E a questão do 13º, eu também estou preocupado. Mas até a tarde de hoje, eu desconheço se houve esse pagamento. Eu até comentei a questão da Santa Casa, que ela não é uma indústria, ela não produz, ela não pode receber por produção, e o sistema me parece que é assim, você fez tantos atendimentos, você vai receber em cima de tantos atendimentos. Quer dizer que o povo tem que ficar doente para a Santa Casa sobreviver, senão não sobrevive. Isso é impressionante. Não, isso aí, Benê, e aliado a isso aí que você colocou, eu até assisti a parte final, praticamente mais da metade da sua fala, achei oportuna, porque, veja você, com a criação da UPA, muitos dos atendimentos, dos procedimentos que eram feitos na Santa Casa, deixaram de ser feitos. A Santa Casa continua com o mesmo corpo funcional, e com a despesa pesada, e vai diminuir os procedimentos para serem realizados. A tendência é que, como demora para chegar o recurso, ela recebe sempre o recurso atrasado do Estado, não do município. Quando chegar esses recursos atrasados, ele vai refletir no procedimento que ela realizou no mês de novembro, vai ser menor, viu, Benê? Em janeiro ela vai receber menos ainda. Complicado. Então é uma situação complicada, realmente. Presidente, como é que o senhor fecha a última sessão, dia 16? Como é que o senhor analisa, em breves palavras, aí o seu ano à frente da Câmara? Foi um ano bom, Benê, eu acho. Nós temos mais uma sessão só, 3 projetos pequenos lá, né, uma moção de aplauso lá, esse projeto aqui, que também para mim não é tão importante assim, o projeto que cria a autarquia, né, isso aí podia esperar, e um outro projeto lá que faz a doação de um terreno para uma igreja aqui de Cambé. Na verdade, Benê, a gente fez um trabalho voltado para atender todo mundo. Agora, eu estou um pouco preocupado, Benê, que nós vamos estar recebendo ainda muitos projetos que terão que ser apreciados em sessões extraordinárias. É isso que nos preocupa muito, nesse sentido, porque são projetos que poderiam ter chegado àquela casa legislativa há bem mais tempo, né? Não chegou, não sei porquê, e eu sei que muitos deles vão chegar agora. Então, é uma situação que vai ser criada, né, pela negligência do Executivo, né, que poderia estar mandando, que eu estou preocupado, né? Inclusive a questão das subvenções, né, Benê? Isso é um projeto que, na verdade, ele chegou na casa, eu devolvi para a Prefeitura, porque ele veio num projeto só, eu pedi para desmembrar, né? São 3 situações ali complicadas, né? Que é a questão da PMI, da própria Santa Casa, que estão entidades que estão sob supervisão, em situações judiciais em cima. Então, eu acho que tem que ser apartado dos demais projetos de subvenção. Mas eu entendo que, viu, Benê, que o ano foi produtivo, né? Que a Câmara, de uma certa forma, ela se manifestou para a comunidade, atendeu bastante. Nós tivemos aí a utilização da tribuna livre, uma coisa muito importante, né? Nunca se houve tanto debate nesse sentido, com a participação da população, e também aliado à divulgação, né, através do canal 36 aqui. Isso tem contribuído muito para que as pessoas comecem a olhar com os outros olhos ao Poder Legislativo de Cambé. Aliás, depois do intervalo, eu vou trazer uma matéria lá da Chácara Santa Maria. Nós estivemos hoje lá e o pessoal realmente vem conversar com a gente de uma maneira assim: olha, eu estou acompanhando a sessão da Câmara, eu perco o Jornal de Cambé. É muito legal isso. E chega a informação aqui do doutor Aristides que foi feito o pagamento hoje para os funcionários da Santa Casa. Isso é bom, né? Obrigado, doutor Aristides e o Carlão, importante, né? Eu até brinquei com o doutor Aristides ontem, que eu fiz uma entrevista com ele na Santa Casa, no fundo verde, ele de camisa branca, ele como corintiano, estava uma beleza, né? Do jeito que nós queremos. Ele pegou um pepino do tamanho do bonde, mas boa sorte, viu, doutor? Boa sorte para o senhor. Com certeza. Muito bem, presidente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Até o final do ano, quem sabe a gente passa o rodo mais uma vez aí, tá bom? Com certeza. Um grande abraço, obrigado pela presença.